Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao especial 100 dias de governos da TV Todo Dia. Você fica por dentro de como está a gestão aí na sua cidade. Neste episódio, você acompanha uma entrevista exclusiva com o prefeito de Campinas, Dário Saad, do Republicanos. Ele foi reeleito e tem como um dos principais desafios a questão do transporte público. O nosso correspondente Guilherme Perangeli bateu um papo com o prefeito. Olá, prefeito, obrigado por atender a TV Todo Dia mais uma vez para conversar sobre esses 100 dias da sua segunda administração, seu segundo mandato. A gente vai falar sobre alguns assuntos como abastecimento, segurança, orçamento, também mudanças climáticas, entre outros assuntos importantes aqui para a cidade. Olá, Perangeli. Olá, telespectadores da TV Todo Dia. É um prazer poder falar com vocês aqui. Prefeito, a gente começa falando do abastecimento, né? Campinas tem a captação quase que totalmente do Rio Atibaia, não enfrenta grandes problemas de abastecimento, mas tem uma dependência grande do Cantareira, que é compartilhado com parte da Grande São Paulo, né? Por conta disso, para a gente ter uma segurança hídrica maior nos próximos anos, tem a questão das barragens de Pedreira e Amparo, né? O senhor esteve recentemente com o governador Tarcísio de Freitas por lá. Como que está a situação por lá e as obras também de adutoras para trazer água de lá para cá, como que isso vai ser feito? Já tem uma definição? O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, nós temos a honra de ser a cidade campeã de saneamento básico do Brasil, entre as cidades acima de 500 mil habitantes, e a terceira entre todas as cidades, mesmo sendo uma cidade de 1.200.000 habitantes. Nós investimos quase R$1 bilhão em saneamento básico, trocamos 470 quilômetros de rede de água e a nossa perda de água é uma das menores do Brasil. 18% de perda de água só Campinas, graças ao investimento que nós fizemos de troca de 470 quilômetros de rede. E em relação ao abastecimento, você tem razão. Nós hoje temos quase que uma dependência total do sistema Cantareira. Temos a outorga lá do Cantareira que nos garante um abastecimento, mas nós estamos pensando já num segundo ponto de captação, como você falou. Nós já estamos em entendimento com o governo do estado para levar uma adutora lá na represa de Pedreira e Amparo, ali no conjunto de represas, que pega o Rio Jaguari e de lá trazer um segundo ponto de adução de água para Campinas. Isso não é só importante para Campinas, não. Se nós trouxermos esse segundo ponto, numa eventual crise hídrica, nós podemos ampliar a busca de água para Campinas lá nas represas de Pedreira e Amparo e reduzir o Cantareira, deixando a água no Rio Atibaia para outras cidades. Nós temos duas opções. Nós já solicitamos para o governo do estado a autorização para levar uma adutora de Campinas, estamos fazendo um pré-projeto, um estudo, e o governo do estado também tem a intenção de fazer uma PPP para trazer água, aí não seria só para Campinas, para trazer uma adutora para Campinas e para outras cidades. Então nós estamos discutindo o que é mais viável para Campinas. Se é você participar da PPP com o estado de São Paulo e pagar depois pelo transporte da água, pelo consumo da água, ou você faz uma obra financiada e depois que o financiamento paga, aquela obra fica para a cidade de Campinas. Então, de todo jeito, nós vamos ter segundo ponto de captação. E qual que é a ideia assim, em relação a quando isso vai ser feito, né, prefeito? Porque a gente teve um atraso na obra das barragens com problemas com a construtora, teve que trocar, enfim. E aí essa questão das adutoras. Quando a barragem ficar pronta, as barragens, né, ficarem prontas, a gente já deve ter as adutoras ou isso deve ser um processo depois? Eu acredito que as duas coisas vão caminhar junto, mas a barragem fica pronta acho que na metade do ano que vem, conforme o governador tem dito, mas ela leva uns 2, 3 anos para encher. Não é porque a barragem fica pronta que ela já está no nível de captação de água. Então, nós acreditamos que a barragem fica pronta o ano que vem, na metade do ano que vem, no segundo semestre, começa a encher, dependendo do regime de chuvas que vai acontecer em 2026, 2027, pode levar 2, 3 anos para encher essa barragem. E a gente quer ter um modelo de adução já esse ano agora, para poder ou participar da PPP junto com o Estado de São Paulo ou fazer a obra de Campinas. Então, os estudos nossos estão avançados. Tá certo, agora a gente passa para outro assunto, né? A gente fala agora da dengue, que é um problema grande aqui na nossa região. Ano passado, Campinas teve a pior epidemia da história, infelizmente, né? Mais de 120 mil casos. E como que o senhor vê os números deste ano e como que está sendo o trabalho para evitar que se chegue num cenário parecido com o do ano passado? Nós começamos a trabalhar o ano passado.
O ano passado nós fizemos mais de 20 mutirões, eu fui pessoalmente eu fui em 18. Esse ano já tivemos acho que 6 mutirões, eu tive em 3, e é um trabalho que vem continuado. Nós não paramos de trabalhar, mesmo com aquela epidemia que você falou, que foi uma das maiores da história. Então, esse ano, nós tivemos um pequeno salto nas últimas semanas, chegamos a 15 mil casos, estamos assim com todas as ações possíveis, está bem menor do que o ano passado, mas não é motivo de comemoração, jamais. Jamais. Nós implementamos, em parceria com o Ministério da Saúde, o programa de armadilhas para mosquito, que é uma estação disseminadora de larvicida. Já estamos instalando 500, vamos instalar mais 1.000, um total de 1.500 estações dessa, para também ajudar como mais uma arma. Então, nós temos também a saúde digital. Só para você ter uma ideia, Pierangelo, ano passado, nós tivemos 120 mil casos, como você disse. Desses 120 mil, quase 40 mil pacientes não precisaram retornar ao sistema de saúde porque foram atendidos pela saúde digital. Foi um avanço. Campinas é uma das cidades que tem a saúde digital, telemedicina, telesaúde mais avançada. Então a gente espera que esse ano os números sejam bem menores que o ano passado, o número de mortes também menor, mas também precisamos pedir a colaboração da população, porque a gente sempre fala, a prefeitura tem que fazer sua parte. E nós, aqui em Campinas, estamos fazendo. O ano passado, era dezembro, acho que novembro ou dezembro, começamos as operações de mutirão, de ação, visitas domiciliares. Só nos últimos tempos fizemos quase 250 mil visitas, foram 250 mil residências, imóveis visitados. Campinas tem mais do que isso, porque tem muito apartamento, entendeu? Então, trabalhar. Então, a perspectiva é trabalhar e pedir para a população que uma vez por semana, olhe dentro da sua casa, no seu quintal, nas varandas, nos pratinhos de flores, outras coisas, nos ralos, vendo se tem água parada. Isso ajuda muito. O senhor acha que o grande desafio é a conscientização, a colaboração da população, porque teve um índice muito alto no ano passado e continua tendo, infelizmente, de moradores que não deixam os mutirões entrarem nas residências? Metade. Em torno de 45%, 50%, 52%, dependendo do mutirão, não consegue acesso nos imóveis. Ou porque ele está vazio, não tem ninguém naquele momento, ou a pessoa não quer que entre o agente da dengue. Em alguns casos, onde há uma suspeita muito grande de ter criador, a gente leva o chaveiro e entra na casa com o chaveiro. Nós temos autorização judicial para isso. Mas a gente não queria fazer isso, a gente quer que a população se conscientize. Uma vez por semana, olhar dentro da sua casa. E só ainda para encerrar esse assunto, prefeito, a gente teve um certo crescimento, como o senhor citou, né? Agora no último mês, isso. Né? Do início de março até o início de abril, a gente passou de 5 para 15 mil casos mais ou menos. Essa aceleração, ela assusta, ela preocupa, ou a questão da gente chegar aí no outono com as temperaturas baixando, a expectativa é que isso desacelere? Não, é o que eu falei, nós estamos com menos casos que o ano passado, mas assusta sim. Eu fico diariamente analisando os números da dengue com o secretário de saúde, com a vigilância em saúde e tentando ter cada vez mais ações para poder reduzir o número de pessoas com infecção de dengue. A gente passa agora para outro assunto, a gente fala de orçamento. A gente tem um orçamento de quase 11 bilhões esse ano, né, prefeito? 10,8 bilhões aqui para Campinas. Só que tem um grande problema que boa parte desse orçamento já fica comprometida essa parte, né? Com educação, saúde, que leva em grande parte, também Camprev. Eu lembro que o seu antecessor, prefeito Jonas, né, ele sempre sempre reclamava da falta de ajuda de outros entes em relação à saúde, né? Do Estado, principalmente do governo federal, que o município acaba arcando com grande parte dos gastos da saúde. Isso acaba atrapalhando, né, investimento em outras áreas. Como que o senhor vê esse gasto obrigatório, né, que se tem com educação, saúde, que vocês gastam até mais do que obrigação, na verdade, né, percentualmente? Na saúde, o dobro. Então, o senhor acha que isso poderia ter uma ajuda maior de outros entes? Eu acredito que o Brasil precisava discutir o Pacto Federativo. Nós fizemos uma discussão, nós não, o país, o Congresso Nacional, da reforma tributária, sem discutir o Pacto Federativo. A reforma tributária tirou a autonomia, o comando do ISS das cidades, levou para um nível central,
que é o IBS, né, se transformou em Imposto de Bens e Serviços, e não mexeu na atribuição dos municípios, dos estados e do governo federal. Eu cito aqui, há 20 anos, 25 anos atrás, 70% a 75% dos recursos que o município investia na saúde vinham do governo federal e uma pequena parcela do governo do estado. Hoje se inverteu, 70% a 75% dos recursos que o município coloca na saúde é dinheiro próprio do município. Então, é uma lógica perversa com o município. Quer dizer, o governo federal, mas eu não reduzi a verba, mas os municípios ampliaram demais, porque há necessidade de ampliação. Então, por isso nós temos essa demanda com o governador Tarcísio para a implantação do Hospital Metropolitano aqui em Campinas. Agora, como presidente do Conselho da RMC, nós já tivemos várias reuniões para tratar desse assunto, e nós estamos aí numa fase de convencimento da Secretaria de Saúde do Estado, do governador, e tem uma impressão que nós vamos conseguir. Agora, é o seguinte, não é só na saúde, dou vários exemplos, transporte público. Nas grandes cidades do mundo, e daqui da América Latina também, você está em Buenos Aires. Quem paga o subsídio, ajuda no transporte para não ter uma tarifa muito alta, são os governos federais de lá. No Brasil, mais uma vez, só sobra para os municípios. Eu dou um exemplo da segurança pública, que até algumas décadas atrás era só atribuição do Estado. Os municípios de Campinas também têm uma guarda municipal para poder atuar numa política pública que originariamente não era função do município. Os guardas municipais foram criados para proteção do patrimônio público. Então, tudo isso tem que ser revisto. E eu fico extremamente triste, revoltado com a aprovação da reforma tributária. Acho que foi um erro que o Congresso Nacional fez, um erro absurdo, e que as cidades médias e grandes vão pagar caro daqui 4, 5, 6, 7 anos. E já aproveitando, o senhor citou segurança, né? Esse é o nosso próximo assunto. O senhor falou da atribuição da Guarda Municipal. Recentemente teve uma decisão do STF que reconheceu ali, dando, digamos assim, mais poderes para as guardas municipais, né? O senhor vê isso como positivo? Tem cidades também mudando até o nome para a Polícia Municipal, só que a STF está barrando? Isso. Na verdade, eu acho que foi positivo porque é uma realidade que já tem. A Guarda Municipal de Campinas já tem uma estrutura, tem armas, tem armamento especializado, porque já a Prefeitura está investindo numa política que originariamente não era atribuição do município. Então, assim, eu acho que o STF, ele foi reconhecer que a realidade já existe. Essa questão de nome, Polícia Municipal, isso para mim é uma questão de marketing. E vi que o STF proibiu algumas cidades que estavam aprovando projetos de lei, porque polícia é atribuição do governo do Estado. Então, eu acredito que os municípios, principalmente os municípios médios e grandes, eles sem dúvida estão sobrecarregados dentro das suas atribuições, das suas obrigações, das suas responsabilidades, assumindo responsabilidades que não eram originalmente dele, e, sem dúvida, quem sofre com isso é a população. E ainda falando de segurança, prefeito, o que o senhor vê assim como talvez o maior problema hoje aqui, que o senhor vai tentar combater nesse segundo mandato, né? A gente está falando de 100 dias, mas para o senhor já são 1.550 mais ou menos, tirando a pandemia que o senhor também sempre destaca, né, que foi um período de exceção, mas nesse segundo mandato, o que o senhor vê que fala, não, preciso fazer isso aqui na segurança? Na segurança, primeiro nós ampliarmos o monitoramento, discutir a questão do reconhecimento facial. Há uma discussão, porque no banco de dados ele é muito dinâmico, muitas vezes o município não é atualizado, você pode identificar pessoas que não estão aí ainda com condenação eventualmente procurado, mas a gente quer avançar na questão eletrônica, na questão do monitoramento eletrônico, equipando cada vez a Guarda Municipal. Vamos, nesse mandato, ampliar o efetivo da Guarda, e tenho certeza que a Guarda cumpre um papel fundamental. Mas a questão da segurança, originariamente, tinha que se perguntar para o secretário de Segurança do Estado, que ele é o maior responsável. Mas a nossa parte aqui nós estamos fazendo. E mais, eu propus no Conselho da Região Metropolitana de Campinas a implantação do CIM, que é o Centro de Inteligência Metropolitana. Nós temos 20 cidades, muitas delas conurbadas, emendadas, que podem e vão, a partir da aprovação do Conselho de Desenvolvimento, pelos Conselhos de Prefeitos da região, vão atuar
juntos, com serviço de inteligência, operações conjuntas, porque tem lugar que você não sabe se é Campinas, se é Sumaré, você não sabe se é Campinas, se é Valinhos. Então é importante você ter atuação integrada das guardas municipais. E isso já foi aprovado no Conselho da Região Metropolitana e nós vamos colocar em prática esse mês ainda. E agora a gente fala de outro assunto, prefeito, mudanças climáticas, né? É um assunto que, assim, há 10 anos talvez a gente falasse menos, mas hoje é praticamente um assunto obrigatório nas administrações, né? Inclusive a gente vem vendo encontros de meio ambiente, discutindo essas ações. Vocês até agora têm uma secretaria, essa é Climas, né? Secretaria do Clima. Houve essa mudança de nomenclatura também. Qual que é o foco, então, desse segundo mandato do senhor em relação a isso? O que o senhor pretende fazer para ajudar, né? Como que o município pode fazer para ajudar? Olha, Pierre Ângelo, nós já estamos fazendo. Estamos fazendo um pacote de piscinões aí. Tem um que já começamos ano passado, que fica lá, próximo à Princesa do Oeste, ali no Jardim Noêmia, Paranapanema. O segundo piscinão já foi licitado, que fica na Orozimbo Maia. Então nós temos um pacote aí. A outra questão, infelizmente eu tenho que voltar no assunto. Eu representei a Frente Nacional dos Prefeitos, tanto na COP de Dubai, como na COP, que é a Conferência do Clima, também de Baku, no Azerbaijão. E eu pergunto para você e para os nossos telespectadores, as obras anti-enchente, as obras de grandes drenagens para evitar enchentes, inundações, elas terão que ser feitas só pelo município? É o município que é o responsável sozinho pelas obras anti-enchente? É o que está acontecendo. Essas obras que nós estamos fazendo é financiamento do BNDES. Mas a palavra financiamento, Bernardo, é muitas vezes confundida com o pagamento. Não, é empréstimo. Vou repetir, nós estamos fazendo as obras de drenagem aqui, que nesse primeiro pacote é quase 600 milhões, com empréstimo do BNDES. E é essa uma discussão que eu levei para os grandes países, levei no Congresso Nacional. É isso que vai acontecer. Se for isso, as cidades vão sofrer muito tempo. Quer dizer, o governo federal, os governos do estado não vão... Em Campinas não, pode ser que em algum lugar eles estão fazendo. Mas em Campinas é só o município que está investindo. Além das obras que já estão em andamento, uma em andamento e a outra já está finalizando a licitação, nós temos também as ações de ampliação de captação de gás carbônico. Apresentamos um projeto das microflorestas urbanas que já começamos. A intenção é praticamente fazer 200 microflorestas, que são plantio adensados de árvores nativas, que varia de 200 a 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados. Esse sistema de microflorestas que a Campinas apresentou é muito interessante, porque em áreas pequenas você concentra um grande número de árvores, fora as outras muitas iniciativas que nós temos aqui no município. Então, os municípios têm que viver. A eletrificação da frota de ônibus, nós fizemos na licitação passada um pedido de 250 ônibus. Isso foi um dos fatores que a licitação deu deserto, porque é importante, não é importante eletrificar a frota de ônibus? Agora, 4 milhões, o preço do ônibus, 3 milhões e meio, 4, o ônibus elétrico, o ônibus a diesel custa 1 milhão? Quem paga a conta? De novo o município? Essa transição energética, transição da frota para a frota a combustão, para a frota... o governo do estado, o governo federal lançou o PAC, não lançou? Financiamento. Então eu vou comprar lá 200 ônibus, 1 bilhão de reais. Aí eu vou deixar de investir na infraestrutura da cidade, porque a cidade não tem capacidade de pegar financiamento infinita. É uma questão que tem que comprar. Então, o governo federal vai financiar, vai emprestar dinheiro a juro para o município comprar ônibus elétrico. Então, é dessa forma que nós vamos fazer a transição da matriz energética do transporte coletivo, que é combustão para a elétrica. Não tem apoio de financiamento, tá bom, mas é financiamento. Você acha que toda cidade no Brasil, do jeito que está, com tanta obrigação, vai ter condição de pegar financiamento para comprar ônibus elétricos? Então não é tão simples assim. Esse foi um dos fatores que a primeira licitação não caminhou, foi por isso. E essa questão dos financiamentos, prefeito, para as pessoas entenderem, é como se a prefeitura estivesse comprando no cartão de crédito e um dia vai ter que pagar a fatura. Para quem está vendo, assim, por exemplo, as obras de drenagem de Campinas, financiada pelo BNDES, com dinheiro emprestado e mais, para um banco como o BNDES, ou para o próprio governo federal, Pierante, para ele emprestar dinheiro, você tem que demonstrar com 300 documentos
que você tem capacidade de pagar. É igual você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, você vai pegar um empréstimo no banco, se você não levar lá o seu olerite, levar outras fontes de renda, eles não vão emprestar. E para a prefeitura é assim. Não interessa se esse dinheiro é para fazer a obra que vai salvar a vida. Não interessa se esse dinheiro é para mudar o ar que a gente respira. Mas é empréstimo e entra na capacidade de pagamento. Então, por exemplo, eu vou comprar 250 ônibus elétricos. Vou. Aí eu pego R$1 bilhão e aí como é que eu vou financiar mais asfalto, como é que eu vou financiar obra de drenagem, obras de infraestrutura, construção de unidades de saúde. Então não é simples você falar de financiamento. Graças a Deus nós fizemos um ajuste no primeiro ano e conseguimos. A gente conseguiu fazer 300 obras, as últimas nós estamos entregando agora, financiadas, claro, mas isso tem um certo fim. Porque não dá, é igual uma família que pega um financiamento no banco, um empréstimo no banco, compra a casa. Aí pega um empréstimo no banco, compra um carro. De repente, a capacidade dela de pagar as prestações também acaba. Administrar, fazer gestão de uma cidade como Campinas é fazer a gestão de uma casa. É do mesmo jeito que você ganha aqui, gasta ali. A gente até falou agora há pouco sobre orçamento, né, prefeito? O orçamento desse ano, 10,8 bilhões. Quanto que fica comprometido, então, com esses financiamentos? Porque, assim, você não pode sair financiando tudo, porque você tem que ter uma capacidade de pagar. Olha, percentualmente, eu não tenho de cabeça agora e tal, mas está dentro da capacidade. O banco, por exemplo, como o BNDES, vou contar uma história para você entender. Quando a gente pediu financiamento de drenagem, começaram a chegar tantos e-mails pedindo documentos, eu fiz um acordo com a direção do BNDES. Eu falei, vocês não têm como mandar quantos funcionários vocês quiserem para Campinas? Eles ficam numa sala na Secretaria de Finanças e pedem tudo o que eles querem. Porque essa burocracia não ia acabar nunca. Vieram aqui, ficaram algumas semanas, olharam tudo e aprovaram o financiamento. Então, assim, os que nós temos estão comprovadamente com capacidade de pagamento. Agora, não é essa capacidade de pagamento e de buscar financiamento, de pegar empréstimo, ela acaba também. Então, é essa discussão que eu faço. Aí eu vou pegar financiamento para colocar ônibus elétrico, 1 bilhão, que se fosse 250. Eu vou fazer asfalto nos bairros que precisam, vou fazer mais obra de drenagem para evitar enchente, vou fazer centro de saúde, vou fazer policlínica. Então, tudo isso a gente discute, que é as prioridades que a gente tem que ter, mas tudo isso nas costas dos municípios. É isso que às vezes eu questiono. Eu questiono muito. Eu sou um dos prefeitos que mais debate isso. No caso do meio ambiente, debati em vários congressos internacionais. No caso das outras questões, como o transporte, como a saúde, eu tenho levado para o Congresso Nacional, porque não é possível os municípios assumir toda essa responsabilidade e perdendo a autonomia do ISS. É um absurdo isso. E o senhor citou a questão da renovação da frota de ônibus, da nova licitação, já aproveitando para falar desse assunto, que é um assunto que já existe há muitos anos aqui em Campinas, né? Que a gente teve essa Mas não é só Campinas, viu, Pedro? Se você pegar, nós temos uma lista, não vou citar, de grandes cidades com o mesmo problema, com licitações desertas. É uma crise no sistema de transporte público no Brasil, principalmente porque é só financiada, subsidiada pelos cofres municipais. Principalmente porque não existe um sistema nacional de apoio. Não é nem de ajuda, porque a palavra ajuda parece que é de retorno dos impostos das pessoas para aplicação, do retorno do governo federal para aplicação no transporte. Mas falando da licitação, prefeito, a gente teve essa primeira licitação deserta, agora foram feitos vários ajustes, agora está em fase de consulta pública do edital, né? Isso. Já foi publicado e está em fase de consulta pública. E aí agora com o que foi alterado, o senhor acha que agora vai haver o interesse dos empresários que não houve na primeira licitação, que agora eles devem realmente fazer propostas, a gente deve destravar essa questão? Olha, o nosso edital, ele teve uma reformulação de um ponto de vista técnico, nem tanto, do ponto de vista da sua estruturação, e nós acreditamos, pelos resultados da consulta pública que nós fizemos na sequência, nós entendemos que há uma grande chance, sim. Mas não é uma situação fácil. Muitas grandes cidades... São José dos Campos, que é uma cidade, fez acho que 5 ou 6 licitações para locação de ônibus elétricos, para depois contratar uma empresa de recursos humanos para poder operar, e acho que agora, na 6ª licitação, eles estão, parece que, conseguindo. A gente torce para conseguir,
Pelo amor de Deus, a gente torce para conseguir. Mas mostra que o desafio não é um desafio de Campinas, é um desafio das grandes cidades do Brasil. E como a gente está nesse processo, né, da licitação sair ou não há alguns anos, o senhor até recentemente pediu para que houvesse uma renovação da frota atual, que a gente está com contratos prorrogados, né? Isso, o contrato atual vence o ano que vem, 2026. O que nós fizemos foi exigir que as empresas renovassem no mínimo 50 ônibus. Então eles concordaram, nós temos um prazo aí de 40, 60 dias para renovação. Infelizmente, nós temos ônibus que estão quebrando muito, é uma situação que a gente tem enfrentado todos os dias e que com essa chegada desses 50 novos ônibus, vai melhorar essa situação. Então, para entender só o que acontecia, o que a gente vê de fora é que, como estava no fim do contrato, as empresas pensavam, não vou renovar porque eu vou sair. Esse é o problema, Isso, né? Esse é o problema. Porque, em final de contrato, as empresas não têm um contrato para conseguir financiamento para comprar ônibus. Mas eu não posso garantir que são essas empresas que ficam, é o contrato. A licitação, ela vai permitir que quem ganhar a licitação, com o contrato da prefeitura na mão, consiga um financiamento a longo prazo. Porque o contrato pode durar 15 mais 5 anos. Então é essa a lógica. Nós tivemos que fazer um esforço agora no final do contrato, porque o que a empresa fala? Eu não tenho certeza que eu vou continuar. Mas mais do que isso, ele tem um contrato pequeno pela frente, o que não dá a garantia que os bancos querem. Porque é outra coisa que precisa falar, viu, Fernandes? Os bancos, para financiar ônibus, porque você vai comprar um carro financiado, o próprio carro é garantia, não é? Sim. No caso dos ônibus, não. Os bancos exigem a garantia do ônibus, do próprio ônibus, e a garantia do contrato. É mais ainda, então não é tão simples renovar, comprar novos ônibus, não. Mas nós fizemos esse entendimento com os empresários e os ônibus novos estão chegando aí. E agora a gente fala de um outro assunto, que o senhor até já citou, a questão do novo PAC, a gente teve recentemente, né, essa notícia de que a prefeitura vai buscar esse financiamento de mais de 300 milhões, 307,4 mais precisamente, para alguns projetos. Quais são esses projetos exatamente? E destacando, o senhor falou, é empréstimo, é financiamento, né? É empréstimo. Bom, eu até um dia assim, que veio assinar, o presidente da República veio assinar autorização do empréstimo do BNDES aí, do financiamento, eu usei o termo empréstimo, ele não gostou muito. Eu falei, mas é empréstimo, se tem que pagar, é empréstimo. O que acontece? Nós colocamos aí algumas obras de drenagem, unidades de saúde, pavimentação, uma série de obras, obras também de construções de avenidas, tudo, para a gente poder avançar na infraestrutura da cidade. E, só para encerrar, prefeito, que o nosso tema aqui da entrevista é a questão dos 100 dias, né? No seu caso, 100 dias do segundo mandato. O senhor até definiu algumas metas para 100 dias e tudo mais. E agora também tem um programa de metas de agora, 2025 até 2028, com 5 eixos, né? O senhor poderia falar quais que são essas metas principais desse programa? O que vocês vão focar nessa segunda administração? Na verdade, a gente vai focar no avanço tecnológico da gestão pública, nós vamos focar na questão das mudanças climáticas, que é importante, no avanço do atendimento à saúde, do transporte e da segurança. Esses são os principais eixos. E tornar a cidade uma cidade que tenha um desenvolvimento sustentável, tem uma visão cada vez mais voltada para a sustentabilidade, para as mudanças climáticas, mas uma cidade que também olha o futuro para se transformar, que essa Campinas já é uma referência em inovação, em tecnologia, mas a gente quer consolidar essa vocação da cidade. A gente quer consolidar, e esse caminho que a gente quer ter, uma cidade tecnológica, uma cidade ambientalmente sustentável, uma cidade que também tenha qualidade de vida, e para isso que nós fizemos no primeiro mandato as 16 creches, tentando, já caminhando para zerar a fila de creche em Campinas. Eu tenho certeza que Campinas tem um futuro muito brilhante pela frente, cuidando do abastecimento, como a gente está fazendo com o segundo ponto de captação. Então é esse o caminho que a gente quer, uma cidade que seja uma cidade que foque na inclusão, na melhoria, da diminuição da desigualdade social. Como é que você diminui a desigualdade social, Fernandes? Começa na primeira infância. Se aquela criança, se você tem duas crianças, uma vai numa escola infantil, numa creche, desde nova, a outra não tem vaga. Quando essas duas crianças chegarem na idade escolar, qual que vai ter mais capacidade de aprender? Aquela que teve a educação infantil de qualidade, como a gente está levando. Essas crianças vão lá, quem que vai melhor na escola?
infelizmente, a chance daquela criança que tem uma educação infantil de qualidade é maior. Então nós queremos uma cidade que tenha igualdade de oportunidade, uma cidade que tenha menos desigualdade cada vez mais. Para a gente encerrar, prefeito, eu lembro que no dia da posse do seu segundo mandato, eu questionei o senhor sobre se o senhor acreditaria que o segundo mandato ia ser mais fácil ou mais difícil que o primeiro. Agora, depois de 100 dias, como que o senhor vê, o que o senhor está sentindo na prática? Olha, com muita honestidade, administrar Campinas não é fácil. É uma cidade cheia de desafios, uma cidade de 1.200.000 habitantes, que assume demandas regionais. Na área da saúde, essa demanda é histórica, não era meu governo, não, de 20%, chegando a quase 35%, como é o caso da pediatria, na área de saúde. E é uma cidade que tem grandes desafios, não é fácil ser prefeito de Campinas. Não é fácil, mas eu tenho muita honra, agradeço a Deus e a população de Campinas por me escolher. Mas é uma cidade fantástica também, é uma cidade que tem um setor produtivo vibrante, é uma cidade que tem gerado empregos, recordes de emprego, oportunidades, e tenho certeza que se nós, e aí eu faço uma coisa que não é questão nem político-partidária, mas se a economia do país não tiver problemas, o futuro, os próximos anos de Campinas serão fantásticos. O que pode nos atrapalhar é se tiver uma crise econômica, uma recessão, porque muita gente fala assim, mas o que tem a ver a prefeitura com o cenário econômico? Muito! Se tiver uma recessão no país, nossa arrecadação cai no mesmo dia, sabe? Então a gente torce para que o país tenha a sua, independente questão partidária, não estou aqui defendendo nem A nem B, mas que tenha a sua economia ajustada e também digo que para mim a maior honra da minha vida é poder ser prefeito. Eu trabalho feito um doido, eu trabalho muito para poder corresponder à confiança da população. Quer saber como está a situação em outras cidades da nossa região? Então não deixe de acessar aqui mesmo no YouTube a íntegra do especial 100 dias de governos da TV Todo Dia. Falamos com diversos chefes do Executivo e você entende as demandas de cada cidade. Não perca, continue seguindo os nossos canais digitais e também acompanhando a TV Todo Dia nos canais 14.1 da sua TV digital e também 8 da Claro TV. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.